Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vão entrando, a gente vai dar um minutinho aqui para o pessoal chegar, né? É feriado, mas para mim não faz diferença. É tanto feriado nesse país que as pessoas não conseguem nem começar a engatar o trabalho, né? E eu descobri que tem gente que tá emendando o feriado de sexta-feira com o de quarta-feira. Então o cara fica parado sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Você tá louco. Vamos dar um tempinho aqui só para o pessoal chegar. Bater uns 1000 a gente começa, né? Porque feriado vai ser mais fraquinho. Não são todos os guerreiros que resistem. Cara, a aula é muito boa hoje. Eu acho que essa talvez seja a principal aula do nosso desafio. Talvez não, provavelmente seja a principal aula do nosso desafio. Muita gente comentou bem sobre fazer a aula sem os comentários. Vamos testar então hoje também sem os comentários. Assim que nós começarmos, a gente desabilita os comentários e toca o pau. Seguinte, por que eu acho que essa aula é tão importante? Se eu tivesse visto essa aula 10 anos atrás, eu teria economizado muito dinheiro. Eu teria adiantado os meus projetos. Eu teria entendido mais como é que a dinâmica de dinheiro, de poupança e de investimento e de estudos funciona, e de trabalho funciona. Eu não teria comprado tantas fórmulas mágicas, não é? Eu não teria ido atrás de tantas coisas que prometiam enriquecimento rápido e que prometiam que a minha vida mudaria do dia para a noite. Se eu tivesse uma aula desse desafio, eu sempre uso o Mateu como exemplo, né? Porque é meu filho, é a coisa que eu mais amo na vida, né? Nossos filhos. Se eu tivesse que guardar essa aula para o Mateu ou para a Lavínia, uma aula desse desafio, eu guardaria a aula de hoje. Beleza? 1000 pessoinhas aí, vamos começar, vai continuar desativando os comentários. Agora vocês estão mudos, vocês não estão vendo nada. Para de ler comentário, foca na aula de hoje. Seguinte, falei para vocês que hoje eu começaria a dizer como é que eu enxergo o meu dinheiro, o meu trabalho, os meus estudos, o meu negócio, e por que eles são tão diferentes, por que a maneira que eu gerencio o meu dinheiro é tão diferente da maneira com que os especialistas gerenciam o dinheiro. E eu começo pelo ponto mais óbvio. E infelizmente quem não chegou até agora vai perder o ponto mais óbvio da coisa, que porque eu não sou um especialista. E você também não é um especialista. A não ser que talvez dessas 1.200 pessoas que estão aqui nessa live, talvez 50, 40 trabalhem com investimento. E mesmo assim não são todos que trabalham com investimentos, que são com dinheiro, que são especialistas. A minha maneira de gerenciar dinheiro, a minha maneira de gerenciar trabalho, a minha maneira de gerenciar negócio, elas são tão diferentes das demais, das vendidas por especialistas, justamente porque residem no fato de que eu não sou um especialista. O nosso modelo, o meu modelo de gerenciar grana e alinhar isso com trabalho e família, ela reside num único ponto. Sem esse ponto você não pode aplicar essa filosofia, não é? Você vê como é simples, ela tem um único ponto. Partir do pressuposto que você não é especial. Ponto. Partir do pressuposto de que você não é mais inteligente que a média. Partir do pressuposto de que você não é mais competente que a média. Partir do pressuposto de que você não é mais formidável que a média. Partir do pressuposto de que você não vai obter resultados formidáveis acima de uma média. Aí, cara, mas você é inteligente, você é acima da média. Eu sou acima da média no meu negócio. Eu sou acima da média no meu negócio. Eu sou acima de média, na minha média, na internet, redes sociais, vendas, copywriting, marketing digital. Eu sou acima da média. Talvez eu faça parte do 1% do mercado. Mas em todo o resto eu sou medíocre, absolutamente medíocre. Eu não sei dirigir. Eu não sei trocar uma lâmpada tubular. Eu não lembro o nome das ruas, dos lugares que eu vou, então várias vezes eu tenho que usar o Waze. Eu não sei nada sobre medicina, eu não sei nada sobre construção civil, eu não sei nada sobre o fluxo de dólares no país, eu não sei nada sobre quase nada. E talvez seja por isso que eu
si. Porque eu olho para um único ponto, onde eu sou bom, onde eu tenho certo talento, e foco nele e fico nele até o fim. Então eu não paro de estudar, não paro de me atualizar, não paro de trabalhar duro no único ponto, no único foco, e todo o resto eu assumo que eu sou ignorante. E eu vou te dizer uma coisa: assumir essa postura de humildade intelectual, de voto de pobreza em matéria de opinião, como diz o Olavo, foi fundamental para o meu processo de enriquecimento. Porque todas as pessoas que eu vejo, presta atenção, todas as pessoas que eu vejo que são pobres, elas trazem um traço comum: elas acham que sabem demais. O cara pobre, ele acha que ele tem uma opinião sobre tudo. Então, se você senta numa mesa com alguns garotos que são fracassados ainda, ou seja porque estão no começo da vida, seja porque já arruinaram 2 ou 3 coisas, ou porque não nutrem uma gama grande de talentos, e você fizer uma pergunta da Segunda Guerra Mundial, a pena de morte, do Donald Trump ao Bolsonaro, do que está acontecendo no Chile, essas pessoas têm uma resposta para tudo. Se você perguntar agora sobre Bolsa de Valores, o cara que não tem um vintém vai te falar sobre Bolsa de Valores. E sobre como a teoria dele, ele começa a falar um monte de asneira, um monte de bobagem, um monte de asneira. Meu Deus do céu, cara. Quanta merda você está falando. E aí vem um ponto central nessa filosofia da humildade de opinião. Inteligência, outra frase clássica do Olavo: inteligência é aquilo, é a única coisa que, quanto menos você tem, menos você percebe que perde. O cara burro, incompetente, ignorante, quanto mais burra essa pessoa, mais ele acha que detém uma espécie de conhecimento sobrenatural. Diante da nossa filosofia de como é que essa filosofia de dinheiro surge na minha vida? Primeiro, diante de erros e acertos, como quase tudo na vida. Eu cheguei até um novo mercado diante de erros e acertos. Quem viu meu post ontem com a foto do escritório viu que eu comecei com uma webcam. Se não me engano, eu quero levar ela para o escritório. É que eu não sei onde ela está, mas eu vou achar. Eu quero levar ela para o escritório e eu quero levar esse primeiro celularzinho meu para o escritório também. Foi meu primeiro iPhone, acho que é um 3GS. Quero botar num quadrinho. Isso daqui fez a minha empresa acontecer. Tem minha câmera também. Bom, mas não importa, nosso tempo é curto. Foi numa webcam tímida, só com o Eduardo, que nós começamos a nossa empresa. Por que isso é bom? Porque isso te protege. Eu podia errar. Eu podia gravar aula errado, eu tinha tempo para descobrir quanto tempo de aula eu ia dar, eu tinha tempo para descobrir se eu subia ela numa plataforma ou em outra, eu tinha tempo para descobrir se a empresa funcionaria mesmo no PayPal. Durante muito tempo a empresa rodou só no PayPal, sem nenhum gerenciamento de aluno. A empresa era manual. Eduardo, parecia o Chaves, né? Chegou o disco voador. Eduardo, entrou um aluno, Eduardo ia lá manualmente. Eduardo, saiu um aluno, Eduardo ia lá manualmente. Mas isso me deu tempo para aprender. E aprendendo, eu fui sofisticando os meus métodos de ensino e também as minhas estratégias de lançamento. Aí veio o Brasil Paralelo, depois veio o Código, depois veio a Avenue, depois veio tal, Portal do Trader, Liberta Globo, LSM, enfim. Com investimentos foi a mesma coisa. Primeiro você começa comprando fórmulas mágicas. Eu quero fazer 20% ao mês, 30% ao mês. Esse cara aqui sabe um truque que me permite ganhar dinheiro. Aí depois você pensa em Forex, aí depois você pensa em opção binária, aí depois você pensa em opção, vender opção, aí depois você pensa em long short. Teve um cara que me perguntou: cara, tem uns amigos meus fazendo long short. Aí eu falei pra ele: eles vão perdendo long, eles vão perdendo short, eles vão perdendo os dois. E aí o rapaz voltou por direct e falou: cara, eu fui o único que não entrei por causa da sua opinião. E 3 meses depois os caras tinham perdido 50 mil. É claro. Se eu conseguir fazer vocês saírem daqui com o único pensamento de que investir em alto nível é a mesma coisa que correr os 100 metros rasos na Olimpíada, eu ganhei. Porque vocês não vão tentar essas coisas, entendeu? Não porque elas não dão certo,
Tem gente ganhando muito dinheiro com long short, tem gente ganhando muito dinheiro com forex, tem gente ganhando muito dinheiro com opção, tem gente ganhando muito dinheiro com day trade, tem gente ganhando muito dinheiro com scalp, tem gente ganhando muito dinheiro com swing, tem gente ganhando muito dinheiro com position, mas não é você. Ah, Ícaro, por que não sou eu? Porque eu sou inferior? Não, porque também não sou eu. Porque nosso objetivo aqui é outro. Talvez seu objetivo seja ser médico, ser nutricionista, ser dentista, ser vendedor, ser influencer. Talvez seu objetivo aqui seja criar teus filhos, escrever um livro, ser professor, ser funcionário público. Por que é que você acredita que em 3 ou 4 dias você já é suficientemente capaz de fazer uma operação estruturada na bolsa de valores? Aí, cara, isso é ridículo, ninguém quer fazer isso, as pessoas querem fazer isso o tempo todo. Nós temos 2.000 pessoas aqui. Quantos de vocês já não pensaram em comprar e vender Bitcoin? Eu vou fazer um teste, eu vou habilitar o comentário aqui. Se você já pensou, não precisa ter comprado não, mas se você já ficou atraído por Bitcoin, digita eu aqui. Vamos ver só aqui como é que ficam os comentários. Se você já pensou em comprar ou vender, ou se você já se sentiu atraído por Bitcoin, coloca aqui nos comentários. Olha lá, já começa mãozinha, 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 eu. E aí eu pergunto, como é que funciona Bitcoin? O que é Bitcoin exatamente? E aí as pessoas começam, aí começam as respostas. Aí eu tenho certeza porque eu também, meu pai, o homem mais conservador da história da humanidade, o homem mais conservador que já existiu na face da terra. Meu pai me perguntou, esse negócio de Bitcoin aí é bom mesmo? Meu pai que nunca saiu da poupança, meu pai que nunca saiu, de vez em quando comprava um pé quente, um piquezinho só pra ajudar a gerente. Olha lá, José está falando, meu pai comprou. Então assim, agora vamos desativar. Então assim, o brasileiro é isso, entendeu? O brasileiro é isso, ele quer sair da poupança pro Bitcoin. E aí você perguntava, cara, mas o que é Bitcoin exatamente? E aí as pessoas começam, lembra na aula 1, aquele viés que nós temos de encontrar causa e efeito nas coisas, de replicar as coisas que nós... Eu contei aquela história do barulho, se for o vento você dorme, mas se for uma cobra você morre. O cara replica o barulho, né? O cara fala, eu vou comprar Bitcoin. E você fala, cara, mas por que você vai comprar isso daí, cara? Não, porque, cara, Bitcoin é o futuro, moedas digitais, você vai poder mandar o dinheiro pra fora. Cara, como é que funciona isso daí? Não, assim, porque você sabe o que é blockchain? Cara, o que é blockchain? O que é blockchain? Como é que funciona a blockchain? O que é blockchain? Blockchain, que porra é essa? Como é que funciona? Onde é que tá? Quem é o dono? Como é que funciona? E se você for 100% honesto, você vai entender que você não sabe que porra é essa, eu não tenho a menor ideia do que é isso. No entanto, as pessoas vivem me perguntando o que é, se eles devem investir em Bitcoin. Sendo que uma parte é tão idiota que está comprando pirâmide financeira que usa o nome Bitcoin, porque ninguém sabe o que é, né? Você não pode fazer uma pirâmide do tipo carro coin, que você compra e vende uma empresa de carros. Você olha lá, se tem carro ou se não tem. Mas quando é Bitcoin, você pode fazer qualquer coisa. Então a minha estratégia financeira, eu vi que tem algumas pessoas aí que são bem novas, que estão aqui no chat, eu vi que responderam lá, pessoal que tem 18, 19, 20 anos. Cara, se você seguir o que eu estou te ensinando aqui, você vai enriquecer até os 50, acabou, matemático, acabou, você vai ficar rico, ponto. A questão é que você consegue ficar dos 20 aos 50 nisso? Você já pensou em, cara, mas dos 20 aos 50, seu filho da puta, você já pensou em ficar rico alguma vez na sua vida? Você já teve essa mínima vontade? Você já flertou com essa possibilidade? A maioria não, então eu estou te dizendo que é possível. E aí você está reclamando porque são 30 anos? São 30 anos. E a maioria das pessoas vão passar 100 anos e nunca vão enriquecer. Então vamos lá. Por que o meu método... E o principal, eu faço isso com o meu próprio dinheiro. Por que o meu método é diferente dos demais? Porque eu assumo a ignorância completa sobre tudo.
tudo. Meu negócio é o quê? É trabalhar como um cavalo, como um condenado e ganhar a maior quantidade possível de dinheiro com o meu trabalho. E aí, esse dinheiro vai me fazer ficar rico. Os investimentos, o que eu faço com isso, são um acessório. Investimentos são resultado. Por isso que eu não acredito nessa galera que quer ficar rica investindo R$1.000, R$1.500. Cara, tu não gosta do teu trabalho? Tu quer viver de renda? Então você não vai ficar rico. Porque poucas pessoas ficaram de fato ricas odiando o próprio emprego e sonhando. Eu vejo funcionários CLT de 20 anos que pensam em aposentar. Eu vejo o cara que tem 35 e fala, nossa, ainda faltam 15 para aposentar, hein? Porra, é muito tempo. Cara, tu não vai ficar rico. Não vai ficar rico. O investimento é um acessório. Mas vamos lá. Qual é o principal erro que eu acho que existem nesses modelinhos que são vendidos pelos especialistas? Eles assumem que todo mundo é igual. Eles vendem um método bonitinho, empacotadinho, que serve para todo mundo. Eu quero que vocês digitem aí no computador ou anotem, peguem uma caneta e anotem o nome Pirâmide de Maslow. Maslow se escreve M-A-S-L-O-W. Maslow. Pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow deve ter sido um sujeito chamado Maslow que criou. A gente usa muito em marketing e mostra quais são os canais de necessidades imediatos de parte da população, né? Ou de todo ser humano. E Maslow descobre que existem necessidades que são principais e necessidades que são decorrentes. Você tem primeira necessidade, então a base da pirâmide de Maslow. Embaixo da pirâmide está as coisas que você mais precisa. A base da pirâmide de Maslow se chama fisiológica, fisiologia. Cara, é comer, beber, cagar, dormir, meter. Talvez você tire até o meter, fique só com comer, cagar, dormir, porque tem uns caras que jogam Pokémon e aí não tem problema. Maslow diz, cara, enquanto a necessidade desses sujeitos não estiverem satisfeitas, não adianta você tentar subir na pirâmide. E é por isso que é muito ruim para um país ter tanta gente miserável. Porque quando você tem um país com muita gente miserável, o cara está preocupado com comida, ele está preocupado com bebida, ele está preocupado com não ser morto pela polícia. Como é que esse cara planeja o futuro dele? O presente dele já é um grande desafio, né? Aí você sobe um pouco na pirâmide e vem segurança, que é o quê? Segurança da família, segurança da sua propriedade. Agora, o problema agora não é que o policial vai vir dar um tiro na cabeça dele e executar ele, ou que ele não vai ter comida hoje para comer, não é? O problema dele agora é, cara, será que eu tenho uma casa? Será que essa propriedade é minha? Será que a minha família está segura? Será que vão roubar esse pouquinho que eu juntei? Será que vão roubar essa comida que eu pus na geladeira? Será que vão roubar esse trocadinho que está aqui na minha gaveta? Agora esse cara não está preocupado de morrer de fome, esse cara está preocupado de perder o pouco que ele tem. Aquele povo que entra água na casa e perde tudo, são os coitados. O cara trabalha a vida inteira, compra uma geladeirinha, vem a água, leva, vem um cara, saqueia a casa dele. Depois vem o social, que é tudo relacionado à sua identificação no mundo. Se você é amado, se você tem amigos, se você tem família, se estão todos felizes, se você é bem visto. Pensa bem, se o cara agora ele tem comida, ele tem uns negocinhos e não está sendo roubado, o próximo ponto é, será que eu sou amado? Você vai lá no sertão, pergunta pro cara, você está se sentindo bem em relação ao relacionamento que você tem com o seu primo? Vai tomar no cu, que primo o quê? Pô, não tô nem conseguindo comer. A sua mulher, qual é a linguagem de amor da sua mulher? Que linguagem de amor da minha mulher? O que ela cozinha pra gente não morrer de fome? Eu corto o cacto ali pra gente não morrer de fome. A gente tem um bezerro ali que tá quase morrendo, quase vivendo, a gente não deixa ele morrer. Quero ela saber de linguagem de amor. Tem que fazer uns filhos aí pra me ajudar, porque eu tô ficando velho. Então, as questões sociais, elas acontecem depois que você já está com o estômago forrado e não está sendo roubado. E aí, nós chegamos à estima, não é? Que aí são pontos mais subjetivos ainda, não são questões afetivas necessárias. Caramba, eu amo meu filho me ama, eu amo minha esposa, um casamento bom, uma família boa. Aí as pessoas me reconhecem como uma boa pessoa, eu sou eu sou reconhecido na sociedade, eu tenho status, eu tenho reconhecimento. E por último, lá no topinho da pirâmide,
coisa chamada realização pessoal. E é aí que você tem o que Maslow chama de criatividades, talentos e desenvolvimento pessoal. É aqui que você vai pensar qual é o propósito da sua vida. É aqui que você vai pensar se você é feliz nesse trabalho. É aqui que você vai pensar se você vai mudar o mundo. É aqui que você vai pensar se você vai ser o próximo Steve Jobs. Qual é o problema? Vocês estão todos na base da pirâmide. E o mercado motivacional te ensina a pensar lá no topo. Então o cara não consegue pagar as contas e está pensando em propósito. Ícaro, qual é o meu propósito? Teu propósito, cara, quando você tiver com as contas pagas, quando você tiver com a vida estabelecida, quando teus filhos estiverem alimentados na escola, quando você tiver com um casamento coeso, quando você tiver com as contas não se acumulando, mas controladas, quando você tiver começando a ter uma entradinha de dinheiro a mais, poupando, aí você pensa, bicho, se você quer ser dançarino, Baryshnikov, você pensa se você quer ser músico, palhaço, mas por enquanto não, cara. Por enquanto não. Enquanto você tem conta para pagar, enquanto você não consegue levar tua mulher no McDonald's uma vez por semana pro teu filho comer a porra de um McLanche feliz, não vem me falar de propósito, de Steve Jobs, entendeu? Ícaro, porque eu vou mudar o mundo. O cara me mandou um stories hoje. Ícaro, você será tipo um George Soros do bem? Cara, eu sou um merda. Eu sou um cara que fez uma escolinha aí que deu certo e que estuda algumas coisas e que está tentando ser um bom marido, que está tentando criar os filhos sem reclamar. Eu vou pensar em ser George Soros do quê, cara? Que loucura é essa? Então vocês vão perceber que eu sou muito humilde. Não só com o meu dinheiro, mas em outros campos. Aí que não é humilde porque você fica falando que você tem dinheiro. Não, isso é um fato. Eu olho para minha conta, eu vejo dinheiro. Mas eu não falo que eu ganhei esse dinheiro porque sou um gênio. Eu falo porque eu trabalhei demais. Quando eu olho meus filhos, eu falo, não tenho capacidade de criar isso daqui. Não tenho. Não tenho. Olho para uma criança, eu falo, não tenho capacidade de criar esse bicho. Porque o bebê chora. Aí minha esposa fala, tá com fome. Então eu falo, como é que você sabe que tá com fome? Não, esse choro é de fome. Aí chora de novo. Ah não, agora ele tá sujo. É o mesmo mé. Mas ela sabe. Então eu falo, olha minha filha, cuida desses negócios aqui. Cuida disso daqui. Não deixa morrer. Limpa a bundinha, dá banhozinho, compra comida, que eu vou fazer o que eu sei fazer. Trabalhar. Para que eu vou ficar dividindo as funções meio a meio? Eu só vou atrapalhar o trabalho dela e vou deixar de fazer o meu. Essa divisão de tarefas é uma posição humilde na vida. Então vocês ficam tudo na base da pirâmide, ainda preocupado com conta, ainda sem saber se vai ficar com a mulher ou não, casamento quase se divorciando, os filhos tudo jogado aí a Deus dará. E o cara fica pensando, nossa, qual é o meu propósito? Será que eu sou feliz? Será que eu sou feliz, cara? Depois que você cumprir todas as suas obrigações, você pensa se você é feliz ou não. Eu vi agora uma mocinha que ela é bem famosa assim no marketing digital. São poucas mulheres que tem no marketing digital, né? E ela foi bem de destaque. E ela fez um post, eu acho que essa semana, porque tá bem no topo do feed, né? Ela fez um post no Instagram dizendo assim: estou saindo das redes sociais, decidi postar menos e viver mais. E ela disse o quê? Que rede social é um peso enorme sobre o espírito dela, que ela estava viciada em celular, que ela não conseguia viver o momento porque estava postando o tempo todo, e que ela ia sair. E aí é lógico, tem comentários divididos. Tem gente que fala, nossa, você fez certo. E tem gente que fala, porra, mas essa é a tua profissão. Putz, mas você me vendeu treinamentos e dizia o contrário. Você falou que é muito importante estar presente. Aí como é que eu faço? A audiência fica dividida. Sem uma função específica, sem uma missão dentro do seu espírito, você não aguenta fazer isso. Porque quando eu faço isso sem precisar fazer, quando eu faço isso num feriado, quando eu faço isso num sábado, quando eu faço isso num domingo, quando eu gasto 4 horas aqui todo dia postando, eu gasto porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. E eu sei o preço que eu estou pagando por isso. E eu acho que vale a pena. Então quando eu tenho filho, eu digo, não tenho, eu quero lá pensar se eu sou feliz. Eu quero pensar se a minha esposa é feliz. Eu quero pensar
se o Mateu é feliz, eu quero pensar se a Lavínia é feliz, eu quero pensar se a Tereza é feliz. Que porra importa eu ser feliz? Eu tenho que cumprir missão. Graças ao meu bom Deus, eu posso cumprir minha missão sendo extremamente feliz, me divertindo, e porra, tendo um trabalho do cacete, e podendo trabalhar do jeito que eu quero, mas é uma bondade divina. Meu pai nunca se perguntou se ele era feliz. Meu pai ia trabalhar todo dia e cumpria a missão dele. E aí ele era feliz. Porque ele olhava a família feita, as coisas funcionando, e ele dizia, nossa, fiz um bom papel. Vejam a pirâmide de Maslow. Eu gerencio a minha vida financeira e o meu dinheiro partindo do mesmo pressuposto. Existe uma pirâmide de Maslow do dinheiro. Existe uma pirâmide de Maslow da sua vida financeira. E ela começa, assim como a pirâmide de Maslow, ela começa com uma base que você não pode fugir. E essa base eu chamo de se manter. Então a base dessa pirâmide é se manter. O que é se manter? Enquanto você não é capaz de se manter, enquanto você gasta mais do que recebe, você está em estado periclitante. Você vai quebrar, você vai perder tua casa, você não vai conseguir construir patrimônio, você vai comer pior, e você vai dormir pior, e teu relacionamento vai se tornar pior, não só com a sua esposa, se você não tem esposa, mas com as pessoas à sua volta. Tem um monte de moleque novo que chega e fala assim, nossa, Ícaro, minha mãe não me respeita. Como é que tua mãe vai te respeitar se ela pagou uma escola particular pra você a vida inteira e tu é um merda encostado em casa? No segundo semestre da faculdade, sem trabalhar, achando que você tá abafando porque você tirou 6 em tudo. Você acha que respeito... As pessoas mais politicamente corretas, elas falam assim, todo ser humano merece respeito. Todo ser humano vai ter respeito. Você não vai chegar e cuspir na cara de uma pessoa. Mas a admiração, cara, ela só vem através de resultado. Se você não fizer nada minimamente notável, você não pode exigir admiração e respeito com letra maior das pessoas. As pessoas vão falar, tá, fica aí, cafezinho com leite, reclamando. Então a tua primeira obrigação é se manter. Tá bom, Ícaro, isso eu sei. Beleza, então na minha filosofia, enquanto você não se mantiver, você tem obrigação de fazer qualquer coisa. O brasileiro vive separando emprego de subemprego, é um dos únicos povos do mundo que faz isso. Uber é subemprego. Empacotar compras é subemprego. Não, cara, é emprego, tudo é emprego. Enquanto você não se mantém, você não tem direito de sonhar, você não tem direito de se divertir, você não tem... Ícaro, isso é muito forte. Cara, esse desafio é muito forte. Se eu tô falando como é que eu enriqueci, eu não vou falar como é que qualquer pessoa pode ganhar um dinheirinho e ter uma vida equilibrada com a família. Minha vida não foi equilibrada. Então eu só posso ensinar o que eu sei. Tem lá o Serbase, ele ensina tudo bonitinho, tudo que é bom, mas é tudo equilibradinho. Vai lá, tem ele, tem um monte de gente, mas o meu não é equilibrado, eu só posso ensinar o que eu sei. Enquanto você não se mantém, você não tem direito a porra nenhuma. Você não tem direito a uma lata de cerveja, você não tem direito a uma lata de coca, você não tem direito a uma saída no Mac, você não tem direito a nenhum iFood, você tem apenas que trabalhar obsessivamente naquilo que estiver ao seu alcance até que suas contas zerem. Ganho 2.000, gasto 2.000. Ganho 3.000, gasto 2.000. Então, beleza. Saiu da fase de se manter? Ufa, Ícaro, graças a Deus eu não estou nessa situação. Graças a Deus eu não estou nessa situação. Pelo menos eu ganho aqui meus 2.000, 3.000, mas eu gasto 2.000, 3.000. Então eu estou nessa situação. Então você vai para a segunda fase. A segunda fase eu chamo de estudar. O que significa estudar? Agora que você não está morrendo, agora que você não está em cash burn, queimando caixa, precisando pedir dinheiro emprestado para outras pessoas, depender da mãe, da sogra, agora que você está com as contas minimamente equilibradas, você não vai ser despejado de onde você mora, agora você tem uma obrigação moral de tirar 2 horas do seu dia para estudar. Para estudar o que, Ícaro? O que adicione valor a sua pessoa. Enxergue a sua pessoa como uma empresa. Enxergue a sua pessoa como um imóvel. Eu nunca falei sobre nada disso, cara. Sempre quis falar. Eu sempre quis falar isso para os meus amigos. E agora Deus é tão bom que me permite falar para 2.500 pessoas.
Enxergue a si mesmo como uma empresa. O que você faz numa empresa? Você investe nela, você compra equipamento, você pinta ela, você traz mais pessoas, você paga para faxineira, você deixa tudo muito bonitinho, você investe em marketing, em conhecimento. Enxergue a si mesmo como uma empresa. Agora que você não morre de fome, você é obrigado a tirar 2 horas por dia para estudar. Aí, cara, eu não tenho 2 horas por dia porque eu trabalho o dia todo. Tem, durma menos. Tem, estude no ônibus. Tem, final de semana, faça jornada de 12, 16 horas de estudo. Aí, cara, mas aí minha mulher vai reclamar. Ela vai reclamar. Mas aqui vem um ditado, meu caro. Sua mulher vai reclamar durante alguns anos que você trabalha ou que você estuda demais, mas ela vai reclamar a vida inteira porque você é pobre. Ah não, minha mulher não reclama porque eu sou pobre, minha mulher fala que ela me ama de qualquer jeito. Mentira. No fundinho, no fundo, isso daqui, eu sei que das 2.500 pessoas que estão me vendo, tem pelo menos metade que é mulher. No fundo, a mulher sorri, falando que tá tudo bem, mas quando ela vê o tênis do filho dela, meio furadinho, meio pequenininho, ela sente. E não é possível que você não sinta. Não é possível que você não sinta e que você ache normal, que você não pode uma refeição das 21 que você faz na semana, você não possa levar sua mulher para um restaurante. Não é possível que você ache que isso é normal. Não é possível que você ache que ok, eu não posso comprar ali um McDonald's para minha esposa. Que nem a moça que uma vez falou que o marido reclamou porque ela comprou 2 calças de gestante de R$30. Eu falei, eu pago essa calça então. Se ele ainda não se sentiu ofendido. Então assim, você tem que estudar, cara. Você tem que pegar 2 horas e estudar. E cara, estudar o quê? Eu vou começar a fazer o quê? Eu vou estudar filosofia? Isso é só lá no topo. Tá cheio de pé rapado, tá cheio de quebrado, tá cheio de fudido estudando Aristóteles. Você só vai fazer isso quando você chegar lá no topo. Você não tem vocação intelectual. Ah, como é que você sabe? Porque a maioria, 99% das pessoas não tem vocação intelectual, cara. É um pouquinho que tem vocação intelectual. E se você tem, você tá vendo esse discurso e você sabe que eu tô falando pra maioria e você não tá se sentindo ofendidinho. Se tiver, você não tem vocação intelectual. Você vai estudar sobre coisas que possam te gerar mais dinheiro. A primeira delas que eu recomendo é, cara, aprender inglês. Você tem que aprender inglês e acabou. Vai demorar alguns anos, tudo bem, mas você vai estudar. Comece a estudar inglês partindo do pressuposto de que vai demorar 5 anos para você aprender. Mas esteja disposto a investir esses 5 anos. Você não investiu 5 anos numa faculdade que não serviu para porra nenhuma? Invista em algo que sirva. Porque você vai começar a se educar em inglês. Você vai começar a ler as matérias em inglês. Você vai começar a usar o Google em inglês. E aí você vai perceber o quê? Que expande a cabeça. Cara, o Google em inglês é muito bom. As matérias são muito boas, as discussões são muito boas, os vídeos do YouTube em inglês são fantásticos. Ficar em português na internet é um lixo. As coisas são defasadas, as coisas são mais pobres, as discussões mais rasas, é tudo meio meme, notícia. E o que você vai estudar que não seja inglês? Algo que você sinta que tem aptidão natural. As pessoas falam, como é que você começou? Eu sabia que eu gostava de falar, eu sabia que eu gostava de escrever, então eu comecei a estudar. Fala e escrita, que mais tarde se tornou eu gosto tanto de ler, as pessoas odeiam tanto ler, e se eu lesse e falasse para elas o que tem aqui dentro, elas vão pagar. A coisa mais simples e que você goste, que esteja intimamente ligado com a sua realidade. Tem um amigo meu que adorava peixe, eu falava que ele é o cara mais nerd que existiu, o cara adorava peixe, todos os tipos de aquário. Eu falei pra ele, cara, estuda essa merda. Você consegue passar nas lojas, nos pet shops? Eu não sei porquê, antigamente parecia que o pet shop vendia muito aquário. Hoje em dia eu não sei, também faz uns 20 anos que eu não entro num pet shop. Mas tinha sempre aquário, peixe. Eu falei, cara, por que tu não chega lá no dono, ensina ele a comprar ração e mostra pra ele o que fazer? E aí o cara foi muito além. O cara descobriu que tinha uma puta ração. Ele começou a vender essa ração pros pet shops e ele dava uma aula mostrando porque aquela ração era melhor. Cara, o cara virou um distribuidor dessa porra. Porque ele adorava isso e só ele conhecia isso e nenhum dono de pet shop queria aprender isso. Aprenda o que ninguém quer aprender. E você pode vender a solução para elas.
Depois que você passa desse ponto, você vem para o terceiro. O terceiro é simplesmente qualificar. O primeiro é se manter vivo, o segundo é estudar, o terceiro é se qualificar. O que significa se qualificar? É quando de fato você vai investir nesse conhecimento. Durante um tempo você vai buscar as informações gratuitas que tem na internet, ver todas as playlists de YouTube, pegar todo o PDF piratão que tiver. Infelizmente eu não sou a favor da pirataria, mas eu só tenho que contar o que acontece. Muitas vezes o conhecimento pirata acaba sendo acesso para você. A partir do momento que você ganhar o primeiro dinheirinho, eu recomendo que vocês vão lá e paguem o conteúdo que você adquiriu no começo. E a partir do momento que você tiver um dinheirinho, não compre mais. E eu só descobri isso quando eu vi que por detrás de todos os produtores de conteúdos tem famílias, empregados, negócios, impostos, uma vida. Então assim, agora você vai investir. O que eu recomendo? Cara, começa por livro. O livro nunca vai ser ruim. Livro é barato, livro é completo, livro que você pode ler quantas vezes você quiser. Depois vai para os cursinhos bem baratinhos. E aí quando você fizer 2, 3 cursinhos bem baratinhos, tipo o Novo Mercado, esses cursos da Udemy, foge dos cursos de 2, 3, 4 mil reais. Fica nos cursinhos baratinhos no começo, porque dão mais custo-benefício. Muito conteúdo bom no YouTube em inglês. Aí você vai prestar um primeiro serviço, você vai fazer alguma coisa para alguém, você vai produzir algo para vender. E aí vem um ponto importante. Antes que você tenha livre na sua conta R$1.000, e esse produto não seria sobre investimento, você está falando sobre empreendedorismo? Cara, antes que você tenha R$1.000 por mês livres para investir, o que significa isso? O que significa R$1.000 por mês livres para investir? Você já pagou casa, você já pagou escola, você já pagou plano de saúde, você já pagou seguro, já levou tua esposa para jantar, já comprou uma roupa para ela, já brincou com teus filhos, já comprou uns negocinhos para ele, tá com a casa toda paga, bonitinha, tá com tudo bonitinho, sobrou R$1.000? Não. Então você não tem que pensar em investimento. Nada é investimento para você. Enquanto você tem de saldo final menos de R$1.000, você tem que pegar esses R$1.000, esses 900, esses 800 e comprar curso, e comprar livro, e comprar aula, e se inscrever em algo, e se matricular em algo. Não faz diferença investir R$200 por mês. Aí, cara, faz sim matematicamente. O retorno é muito menor do que você investir em você mesmo. Para de pensar em investimento se você não tem pelo menos R$1.000 por mês para colocar. Os R$12.000 por ano. Se você não tem os R$12.000 por ano para investir, não invista em você mesmo. Aí, cara, agora eu tenho R$1.000. Pum! Atingi o nível novo da pirâmide. Joga tudo pra cá. Vamos continuar seguindo. O próximo nível tem 2 caminhos. Agora você tem que escolher qual dos 2 caminhos você vai seguir. Ou você segue o caminho da especialização. O que é o caminho da especialização? Ícaro, eu descobri como eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro sendo médico. Eu vou ganhar dinheiro sendo dentista. Eu vou ganhar dinheiro sendo psicólogo. Eu vou ganhar dinheiro sendo psiquiatra. Eu vou ganhar dinheiro sendo... psiquiatra é médico. Copywriter. Eu vou ganhar dinheiro trabalhando com tráfego. Ótimo. Você tem que se especializar. Pegue o teu dinheiro, pegue o teu tempo, pegue o teu serviço e invista em aumentar a quantidade de dinheiro que vão te pagar pela mesma hora de trabalho. Trabalhe, invista nisso. Ou, eu não quero ser nenhum profissional especializado. Eu não quero ser nenhum profissional especializado. Eu quero trabalhar aí na vida, cara. No dia a dia, meu avô enriqueceu assim, meu tio enriqueceu assim, eu tô vendo que você está enriquecendo assim, eu não quero ser profissional. Eu não quero ser um engenheiro. Então você vai no segundo ponto, que é side job. Você não vai se especializar. Você vai produzir receita passiva. Você vai produzir fontes alternativas de receita. Cara, o que é isso? Como é que você consegue, fora da sua atividade, produzir receita? No meu caso, eu atendia clientes. Eu fazia campanhas, fazia lançamentos, fazia os documentários, fazia os copywritings, fazia as páginas de vendas. Eu recebia de outras pessoas para fazer o lançamento delas. O que eu pensei? Cara, eu não quero me especializar. No sentido de ficar comprando educação formal. Eu quero ter fonte de receita. O que eu fiz? Um novo mercado. Eu pego um pouco do meu conhecimento e cobro uma assinatura por ele. Mas você pode, sei lá,
Tem uma moça aqui em Santos que ela faz brownies e ela deixa em todas as padarias de Santos. E ela transformou todas as padarias de Santos em um exército de vendedores para ela. Você pode fazer alguma coisa e pagar a diária de algum comercial para vender ele. Você pode comprar coisas que te geram receita. No livro do Warren Buffett, A Bola de Neve, ele comprava balanças que tinha que pôr uma moedinha para se pesar e no final ele ficava com aquelas moedas. Você tem que pensar em receita. Você vai trabalhar e você vai fazer Uber depois. É um side job, é uma receita alternativa. O ideal é que não consumisse tanto tempo, mas pode ser. Porque você começa a ter grosso de aporte. Aí você começa a ter 2, 3 mil reais para aportar. Você começa a chegar na chamada massa crítica. Quando eu falo sobre processo de enriquecimento, eu falo sobre longo prazo. Estou te falando de 10, 20, 30, 40 anos. Porque em 40 anos você já vai ter construído um grande patrimônio. Aí você fala, nossa, mais 40 anos, já tenho 50, então não dá. Tá, então, cara, infelizmente eu vou te dar uma notícia que ninguém te dá. Você já desperdiçou boa parte da sua vida. Você não vai conseguir fazer tanto patrimônio assim, a não ser que você ganhe muito dinheiro, foque no muito dinheiro. É possível? É. Mas se você tivesse feito esse muito dinheiro com 20, você teria muito mais dinheiro. Mas, cara, é começar agora. Vai fazer o quê, então? Vai ficar torrando dinheiro tomando litrão? Não tem outra alternativa. Para que o plano tenha efeito, você precisa, primeiro ponto, de longo prazo, de tempo. E segundo ponto, você não pode perder dinheiro. Warren Buffett costuma dizer que ele tem duas regras, né? Primeira regra, faça dinheiro. Segunda regra, não perca dinheiro. E a terceira regra é repita. Eu acho que são essas as regras dele. Eu acho que é. Ou seja, não perca dinheiro, né? Eu acho que é isso. Para que faça sentido no longo prazo, existem duas coisas que são essenciais para você fazer. E boa parte das pessoas não fazem. Esse é o coração do meu dia a dia. Sem isso, eu não vivo. Sem esses dois elementos, eu não vivo. O primeiro deles, você precisa ter um caixa. Você precisa ter um caixa de emergência. Por isso que eu falo, aí, Ícaro, começou a sobrar R$1.000. Quanto você custa por mês? Aí, Ícaro, eu custo R$3.000. Então pegue esses 1.000 e comece a juntar. Pode colocar lá no Tesouro Selic. Começa a juntar. Até você ter os seus R$36.000. Até você ter um ano de caixa. Você precisa de caixa. Não pode se viver sem caixa. Caixa de emergência. Você não pode viver sem esse caixa. Por quê? Porque viver sem ele custa muito mais caro. Quando você não tem caixa, primeiro, quando ocorre um imprevisto, você tem que pegar empréstimo. Você tem que pegar empréstimo com outras pessoas. Mesmo que seu amigo não te cobre juros, você tem um custo emocional nesse movimento. Não são todas as vezes que seu amigo não pode. Você tem que pegar empréstimo em agiota, em banco, em financeira, fazer consignado. Você perde mais dinheiro. E segundo ponto, aparecem boas oportunidades que você perde. Então, o caixa de emergência, o caixa de reserva, ele também pode ser um caixa de oportunidade. Cara, quando você tem um dinheirinho na mão, aparece beiradinha em tudo quanto é canto, cara. Aparece beiradinha em tudo quanto é canto. Você sempre consegue fazer um dinheirinho, você sempre consegue aproveitar uma coisa. Então, assim, tenha um ano do seu custo médio de vida num caixa de emergência. Tenha. Vale a pena. Vale muito a pena. É tranquilidade. Você só consegue se programar para o longo prazo, para 5, 10, 15 anos, tendo esse pequeno conforto. Por quê? Porque todo o resto você vai meter nos ativos que ganham mais, que pagam mais e que são para longo prazo. Eu vou falar isso no vídeo que vem. Vocês falam que bolsa é arriscado? Cara, depende. Se for para o mês que vem, para o ano que vem, depende. Se for para 20 anos, 30 anos, não. Renda fixa pode ser mais arriscado que bolsa. Se você comprar prazos longos agora, sem saber o que vai acontecer, você fica preso num título horrível, não consegue sair. Isso é para a aula que vem, eu estou até preocupado com o horário. E o segundo ponto, seguro. Dentro do meu método, eu pararia de pagar qualquer tipo de previdência privada. Não acredito em previdência privada. Se possível, eu não pagaria nem INSS, é que eu sei que tem muitos casos que não são possíveis. Eu quero que se dane a Previdência Social. E eu compraria seguro.
Pagaria todo mês seguro. Seguro contra acidentes graves e seguro contra a morte. Quais são as únicas coisas que te tiram do jogo? Morte, morreu tua mulher, acabou, tua mulher vai ficar com 2, 3 crianças para cuidar. E sem receita, é isso que você quer? Tua esposa fique fodida. Ah, já morri mesmo. Então, vida digna, lembra? Essa é a vida digna. Então, tu tem que ter um seguro contra a morte. Ai, cara, mas eu não tenho quase dinheiro nenhum, ainda vou pagar um seguro. Cara, paga o mais barato que tiver, que pelo menos te enterre e dê um dinheirinho na mão da tua esposa. Você vai deixar a tua esposa com você morto numa mesa e ela ligando e resolvendo o trâmite para você ser enterrado. Porque nem jazigo você tem. Tem que ver na prefeitura onde é que você vai ser enterrado. É isso que você quer para tua esposa. Paga o mais baratinho que tiver, 30, 40, 50 reais. E um para doenças graves. Porque se você morrer, pelo menos você para de dar gasto. Mas se você fica tetraplégico, você vira um estorvo. E sua mulher não vai querer te abandonar. Pode ser que ela te abandone, mas ela não vai querer. E aí, e aí você está prejudicando a tua mulher, entendeu? Tudo isso acontecendo... Você não tem seguro, você não tem reserva de emergência, você não está se mantendo, e você está pensando em Aristóteles, você está pensando em Bitcoin, você está pensando em, ai, Ícaro, que livro eu leio para entender a linguagem do amor? Pau no cu dessas merdas, cara. O teu primeiro dever como homem é se manter. O seu segundo dever como homem é ganhar mais dinheiro. Porque é assim que você mantém tua família, cara. Não importa se você sabe quais são as teses de Aristóteles, teu primeiro dever é se manter. Quando eu falo se manter, é manter sua família inteira. É protegê-los. Aí, se o Brasil ficar ruim, pau no cu do Brasil, eu tenho dinheiro para sair para qualquer lugar do mundo. Aí isso é egoísmo. É egoísmo, mas eu vou fazer o quê? Eu vou proteger a minha família? Ou vou pensar em 200 milhões de habitantes? Primeiro eu protejo a minha família. Depois eu vejo se eu posso ajudar mais alguém. Então é assim, sabe? Primeiro você se mantém, depois você estuda, depois você investe em si mesmo. Quando começar a sobrar R$1.000 por mês, você vai começar a reservar numa continha, lá em Tesouro Selic, lá no que você quiser, na Nuconta 100% CDI do Nubank. Até que você tenha um ano da sua vida em caixa. E aí você contrata um seguro, e agora você está assegurado, e agora você está ficando pronto para começar a pensar em investimento. Quantas pessoas aqui já estão pensando em investimento e depois de ouvirem tudo isso vão perceber que não deveriam estar pensando em investimento, e sim em ganho de dinheiro? Aí, cara, agora vamos falar de investimento, então, finalmente. Sim. Vamos falar de como alocar capital. Como é que aloca capital? Partindo do pressuposto de que você é ignorante. Como eu sou ignorante. Eu não sei se é melhor comprar Lojas Americanas ou Magazine Luiza. Qual das duas é melhor? Não sei. Você também não sabe, cara. Você também não sabe. Você acha que você sabe, mas não sabe. Você já leu os balanços das duas? Você lê o fluxo de caixa das duas? Você lê o balanço patrimonial das duas? Você sabe ler essas merdas? E mesmo que você tenha lido, o que garante que a tua interpretação é a correta? Se você sabe tão bem que empresas comprar, por que tu não está ganhando dinheiro com isso? Por que tu não está no fundo de gestão? Por que tu está trabalhando no Uber, entendeu? Por que você é advogado? Você vai ganhar muito mais dinheiro que esses caras entendidos da bolsa, muito mais, se partir do pressuposto que você é ignorante sobre o tema. Enquanto você acha que você entende, você perde. Quando você assume que você é ignorante, você ganha. Como? Partindo do pressuposto que 80% do resultado financeiro que você vai ter na vida, ele depende de 2 fatores. Quantidade de aportes que você consegue fazer e o tempo que você consegue segurar os seus ativos. Bom, o preço que você compra um ativo não é tão importante. Aí, cara, o Apple tá cara, né?
não para de subir, Apple, que loucura. Cara, se é uma empresa que te dá 20% de lucro, se é uma empresa que tem lucro líquido crescente, se é uma empresa que mantém o market share, que é uma empresa que tem força de diferença competitiva, se é uma empresa que tem a maior margem de lucro sobre produtos, se ela continua tendo lucro líquido todo ano, esse lucro adquire valor patrimonial, ela compra novas plantas, novas propriedades, ela investe em novos produtos, ela tem novas patentes, o preço da merda da ação vai subir, cara, não importa se ela custa hoje o que você acha que é caro, você compra a Apple e segura por 20 anos. E se der errado, você tem outras 30 que você apostou. E você continua aportando, continua aportando, continua aportando. Então, não precisa discutir sobre isso. Aí, cara, mas eu não tenho tanto dinheiro para comprar tudo isso. É por isso que você vai comprar um fundo de índice e acabou. E vai continuar focando no seu trabalho. Então, primeiro ponto, você vai assumir que você é ignorante. Eu sei que estou sendo muito rápido, mas é que, infelizmente, essa aula vai ter chegado na metade. E aí deu 1 hora. Eu vou continuar amanhã. Tá bom, tá bom. Quando você pensa em renda variável, você tem que partir do pressuposto de que você é ignorante no assunto e que a ignorância te defende, a ignorância te faz ganhar mais dinheiro e não menos. Vamos lá, quando a gente fala de como é que eu construo patrimônio, você tem 3 formas de construir patrimônio. O ideal é que você tenha as 3. O ideal é que você tenha as 3. Você tem 3 principais vertentes de alocação de patrimônio. Não, Ícaro, tem ouro, pau no cu do ouro. Você tem 5 milhões de dólares de patrimônio, então pau no cu do ouro. Ah, tem Bitcoin, não me importo com Bitcoin. Ah, Ícaro, e prata, e nióbio, não me importo com essas merdas. Ah, Ícaro, e empresas de energia solar, não me importo. Eu só quero enriquecer com as coisas que enriqueceram o meu pai, o meu avô, meu bisavô. É assim que eu quero enriquecer, porque tem garantia do tempo de que funciona. Então existem só 3 ativos dentro da minha filosofia de trabalho. Tem gente enriquecendo com um monte de coisa. Tem gente enriquecendo com Bitcoin, tem gente enriquecendo com crédito privado, tem gente enriquecendo com debênture, tem gente enriquecendo com tudo. Eu só não me importo. Vocês vão perceber que grande parte do sucesso é não se importar com nada a não ser o único plano que você definiu na sua vida. Pela primeira vez na minha vida eu estou contando tudo isso. Então talvez o método melhore mais pra frente, talvez as coisas fiquem mais claras, talvez eu fale um asneiro ou outro, mas eu estou falando com o meu coração, o que eu gostaria de falar para qualquer filho meu sobre dinheiro quando eles fizessem 14, 15, 16 anos. Talvez mais cedo para os meninos, talvez mais tarde para as meninas, talvez mais cedo para as meninas, mas enfim. Existem 3 ativos que eu acredito que vão te fazer ganhar dinheiro no futuro, porque são os que eu acredito que vão me fazer ganhar dinheiro no futuro. Renda fixa. O que é renda fixa? É um empréstimo que você faz para alguém, principalmente para o governo, e que te garante um juro. Ponto. Renda fixa, renda fixa. Renda fixa existe desde, sei lá quando. Renda fixa. É isso. Vai fazer parte da sua carteira. Você vai ter um pouco da sua carteira em renda fixa. Quanto, Ícaro? Qual? Vamos falar mais pra frente. Segundo ponto. Renda variável. Ação. O fundo de ação. Por que, Ícaro? Porque tu é brasileiro. Tu é um fudido de terceiro mundo. Por isso que você acha que a ação não faz parte da tua realidade. Porque você vive num país que estava em hiperinflação, totalmente fudido, quebrado, e a única coisa que você fazia era pôr dinheiro na poupança Bamerindos, e ela quebrava e você perdia tudo. Imóvel. Finalmente o Ícaro falou uma coisa que eu entendo. Imóvel, né? Imóvel. Mas não é comprar imóvel. Pode ser que você compre imóvel. Eu tenho 3 imóveis. Pode ser que você compre imóvel. Mas existem alternativas muito melhores, que são fundos imobiliários. Mas eu sei o que é. Quando eu compro uma merda de um fundo imobiliário, eu sei o que significa, eu sei o que é um prédio, que entra gente, que não vai ser demolido, que está ali, naquele pedaço, naquele chão, é aquilo. Então são essas 3 únicas coisas que eu acredito. Desculpa, vou reformular. Essas são as 3 únicas coisas que eu adoto. Eu acredito em outras coisas, acredito em várias outras coisas, mas eu adoto isso. Você tem que ter renda fixa na tua carteira, você tem que ter ação na tua carteira, e você tem que ter imóvel na tua carteira. E a maioria das pessoas que você conhecer que são ridiculamente ricas, só tem essas 3 coisas na carteira. Uma vez eu estava conversando com o Flávio, em Orlando, e eu era tão idiota que
que eu fui tentar falar de ação pro Flávio, no que eu acreditava, no que eu achava que eram os bons papéis. Deixa eu liberar aqui os comentários agora que já tá acabando, vai? Eu não vou conseguir dar essa aula inteira, mas eu vou dar o restinho. Eu vou ensinar a equilibrar a carteira. Eu vou ensinar como é que você dosa a renda fixa, a renda variável, imóvel. Pau no cu dos custos de investimento, cara. Eu só acredito nisso que eu faço. É assim que eu enriqueci, é assim que eu vou continuar até o fim da minha vida. O Henrique tá falando que aula. Cara, vou te falar. Uma das melhores aulas que eu dei na minha vida, nessa live, eu não tenho ideia de quanto conteúdo eu joguei aqui, porque eu falei tão rápido que não chegou nem na metade. Mas de boa, tem muito curso de 3, 4, 5 mil reais que nego não fala 10% da verdade que vocês deveriam ouvir aqui. E ninguém fala. E eu lembro que eu tava tentando... Flávio é o Flávio Augusto, né? Eu tava tentando conversar com o Flávio, idiota, menino, tentando falar assim pro Flávio, porque puta, eu gosto muito de YouTube, de Facebook, cara, eu acho uma grande empresa. E o Flávio era muito educado, né? O cara ainda ficava me ouvindo, e falando bosta. E eu falei, Flávio, como é que você investe? E o Flávio virou pra mim e falou assim, cara, eu coloco 95% de tudo que eu ganho na coisa mais segura que existe, que é tesouro americano, que é a coisa mais segura que existe. Se o governo americano não te pagar, a Camila tá falando, eu tenho 33 anos, se eu tivesse ouvido isso antes mudaria a vida. Se eu tivesse visto essa aula com 20 anos, eu já teria mais, seguramente, de 30 ou 40 milhões de reais na conta. Talvez uns 20 milhões de reais na conta. Então assim, essa aula deveria ser obrigatória. E aí o Flávio virou e falou assim, cara, eu invisto nas coisas mais seguras que existem. Tesouro americano. E aí eu com aquele... O menino é sempre muito senhor de si, né? Por isso que eu falo, cara, a ilusão de segurança é coisa própria do jovem. Aos 20 anos você acha que você é o cara mais inteligente que existe. Aos 20 anos você acha que você é o cara mais foda que existe. Aos 30, você começa a entender que você não é tão inteligente assim. Aos 30 você começa a entender que você não é tão inteligente assim. E aí o Flávio virou e falou, cara, eu coloco tudo em tesouro americano. Devia pagar naquela época 2% ao ano. E eu virei e falei, porra Flávio, mas isso daí, cara, por que você é tão seguro? Por que você é tão tight no investimento? Por que você é tão conservador? Ele virou e falou, Ícaro, porque eu não entendo do resto. Eu entendo de comprar negócios, triplicar o valor deles e vendê-los. E aí vem o ponto. Eu lá, um menino, falando das empresas que eu achava que eram promissoras na internet, e um cara que foi de R$0 a 2 bilhões de reais investindo tudo na renda fixa mais segura que existe. E como é que ele enriqueceu? Através do trabalho. Através do trabalho. Vocês ficam tarados por querer saber qual é o preço da ação que vocês vão comprar. Não importa, cara. Preço de ação só importa pro Warren Buffett. Preço de ação só importa pro multimilionário. Para você e para mim não importa. O que importa é o trabalho. Quanto de trabalho nós conseguimos fazer e colocar mais dinheiro em algumas ações, em alguns fundos imobiliários, em algumas rendas fixas e viver a nossa vida. Nós somos ignorantes em relação a essa merda, cara. Todo mundo que te vendeu o contrário tá mentindo. Eu já me excedi. Todo mundo que vendeu o contrário tá mentindo. Desculpa, eu cometi essa, mas é que puta que pariu. Puta que... É verdade, cara. Não existe 20% por mês em day trade para 5 mil pessoas, entendeu? Talvez exista para 5 ou 15.
Não existe pegar o foguetão, não existe pegar a próxima grande companhia, não existe, nossa, Facebook tá caro agora, né? Aí você vai ver daqui a 2 anos, caralho, tava barato. Então, foca no teu trabalho, cara, foca no teu trabalho. Nós temos 40 segundos de live, eu dei o melhor que eu pude, eu combati o melhor combate, falei sem parar do começo ao fim. Acredito que foi uma das melhores aulas que eu dei até agora. Vocês não têm mais nada para exigir de mim nesses próximos 20 segundos. Fiz o melhor que eu pude. Amanhã a gente continua. Isso daqui vai ficar salva. Tenham consciência de uma única coisa: sejam humildes em relação à vida, sejam gananciosos em relação aos sonhos. Trabalhem. A única resposta está no trabalho. Não tem hack. Trabalhe duro e seja digno com a sua família. Só isso.